Bom dia a todos, né? Que o Senhor seja louvado pela vida de vocês. E se vocês puderem compartilhar esta live, chame pessoas. Eu quero deixar uma palavra de reflexão para você. Ontem eu estava lendo a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 3. E eu estava lendo sobre o rei Nabucodonosor, quando ele fez aquela estátua de ouro, né? E houve-se um decreto dele que quando ouvisse os sons era para que as pessoas se prostrassem diante daquela estátua, era para que as pessoas se prostrassem diante daquela imagem e adorassem aquela imagem. E o que me chama a atenção é que naquela província havia 3 pessoas que fez a diferença, 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens me chamam a atenção porque eles tinham um estilo de vida no qual era inegociável. E algumas pessoas, observando o posicionamento deles, foram falar para o rei que eles não se curvavam diante da estátua, que eles não se curvavam diante da estátua que o rei havia criado. E eu quero dizer para você que por mais que você ache que você está desapercebido, tem sempre alguém olhando você. Tem sempre alguém observando a tua vida. Eu sempre costumo dizer que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. E às vezes você deve pensar assim, eu sou uma pessoa tão discreta, eu sou uma pessoa tão imperceptível, mas eu quero dizer que sempre tem alguém olhando a tua vida. Bom dia, Tânia, Deus te abençoe, minha linda. Abençoe tua vida, a vida do Fernando. Então sempre tem alguém que está observando a tua vida. Sempre tem alguém que vai olhar você. Sempre tem alguém para falar das tuas atitudes. E esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se importaram com o decreto do rei. Porque eles tinham um posicionamento. Rose, Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Eles tinham um posicionamento diante de Deus. Primeira coisa, eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles conheciam, a descendência deles era judia. Eles já vinham da descendência do Senhor Jesus. Então, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós nos posicionamos diante de Deus, quando nós experimentamos o amor do Senhor, quando nós experimentamos o poder de Deus na nossa vida, esse poder que nos transforma, quando nós temos a consciência do sacrifício da cruz, quando nós temos a consciência do que foi feito naquela cruz, nós não nos vendemos. Independente das ameaças que passamos, independente daquilo que vem sobre nós, independente daquilo que muitas vezes a situação nos obriga, mas nós temos uma posição. Meu primo Afonso, Deus te abençoe. Então nós temos uma posição diante de Deus. E sabe, queridos, quando eu digo que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, é porque pessoas no mundo de hoje precisam de exemplos. Precisa de exemplos para ser seguido. Paulo, ele era tão audacioso, ele tinha tanta vida com Deus que ele dizia, olha, sedes meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Assim como eu sou de Cristo. Então, quando aquele rei Nabucodonosor, no livro de Daniel, capítulo 3, ele fez aquilo, ele deixou aquele decreto para que todos se curvassem diante dele. E quando esses 3 homens não se curvaram diante dele, ele pediu para que esses homens fossem lançados na fornalha de fogo. Houve uma situação que confrontassem esses homens. E a pergunta que eu faço para você é até quando? Até quando? Ou até quanto você realmente é fiel a Deus?
Você é fiel a Deus só quando tudo vai ruim, quando tudo vai mal, quando tudo está péssimo? Porque nós temos uma tendência, a nossa natureza é que quando o couro está comendo na nossa lomba, quando nós estamos passando na luta, na adversidade, quando a enfermidade bate à nossa porta, é natural do ser humano correr para Deus. Eu sempre falo que ateu existe até enquanto ele não está num avião, o avião começa a cair. Porque se um ateu estiver dentro de um avião, o avião começar a cair, eu tenho certeza que a primeira palavra que ele vai falar é Jesus, tem misericórdia, me socorre. Então nós temos uma tendência muito séria a ir para Deus quando tudo vai mal. Mas e quando tudo vai bem? Quando a tua geladeira está cheia, quando você tem dinheiro na tua conta, quando a tua família goza de plena saúde, quando o teu salário é bom, vai tudo bem com você? Só que esses homens, quando a adversidade veio diante deles e quando houve o decreto do rei para lançá-los numa fornalha de fogo, eles se posicionaram. Sabe por quê? Porque eles não negociaram o evangelho. Não negocia o evangelho da cruz. Não negocia o sacrifício da cruz na tua vida. É inegociável. É inegociável, queridos. A Bíblia diz que a nossa natureza é corrompida. Mas quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós entendemos o sacrifício da cruz, quando nós entendemos o que foi feito no Calvário, haja o que houver, não negocie o evangelho. Não negocie o evangelho. É inegociável. A tua salvação é inegociável. O evangelho é inegociável. E a posição desses homens foram, olha, se o Senhor quiser, Ele nos livrará da fornalha de fogo e nos livrará da tua mão também, ó Rei. Ou seja, diante daquela situação, eles não negociaram o estilo de vida deles, a santidade que eles tinham, eles não negociaram. Eu quero dizer para você que quando nós nos posicionamos em Deus, independente do que sobrevenha sobre nós, queridos, Deus não é devedor de ninguém. Você pode ter certeza que o Deus de Israel vai entrar em teu favor, Ele vai livrar a tua causa, Ele vai livrar a tua vida. O Senhor não deve nada para ninguém. Eu sempre digo que é impossível você ir para a presença de Deus e sair da mesma maneira. É impossível você fazer uma oração a Deus e não ter resposta. É impossível você buscar o Senhor. É impossível você entrar na presença de Deus e sair da mesma forma. Deus não deve nada a ninguém. E quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quando nós estamos em Deus, querido, o Senhor vem ao nosso favor. Por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. A Bíblia diz que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Não tem como, ele não vai contra a palavra. E esses homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles disseram ao rei, você pode até nos lançar na fornalha de fogo, mas se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar da tua mão, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo. Querido, quando nós não negociamos o evangelho, quando nós andamos em santidade de vida, paz, Juscelia, Deus te abençoe. Quando nós andamos em novidade de vida, quando nós não negociamos a nossa santidade, quando nós não somos corrompidos pelo sistema, nós temos a certeza do livramento de Deus. Nós temos a certeza que Deus virá ao nosso favor. E eu quero dizer para você, entenda bem isso, queridos. O mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Daniel, o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus que você serve. Paz, Júlio, Deus te abençoe. É o mesmo Deus que você serve. Deus não muda. O tempo não limita a Deus. Então esse mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo é o mesmo Deus que vai te livrar nesse momento que você precisa. É o mesmo Deus que vai vir sobre a tua vida. Deus é o Deus do conserto. Deus é Deus de aliança. Ele não muda.
Mas o que Ele espera de nós é a nossa posição. Senhor, independente do que aconteça na minha vida, eu vou confiar no Senhor. Independente do que aconteça na minha vida, eu creio no Deus da minha salvação. Independente do que aconteça, eu sei que o Senhor é por mim, o Senhor não é contra mim. É uma questão de confiança, é uma questão de você ter a certeza de que Deus é fiel em todo o tempo. Por quê? Porque você merece? Não, mas é por causa da graça dEle. É por causa do favor imerecido que está sobre as nossas vidas. Querido, você já parou para pensar o quanto Deus te ama? Você já parou para pensar do que Deus já te livrou? Quando você faz uma análise na tua vida, quando você faz uma reflexão da tua vida, você já parou para pensar do que Deus já te livrou, do que Deus já te guardou? E coisas que você não imagina, que você não sabe, que não chegou ao teu conhecimento. Que não chegou no teu conhecimento os livramentos de Deus sobre a tua vida. Deus já te livrou da morte, querido. Deus já te livrou de tantas coisas. Deus já te livrou de tragédias, de acidentes, coisas que você nem imagina. Por quê? Porque você merece? Não, mas porque Ele é fiel, porque há a graça dEle sobre a tua vida, porque há a fidelidade dEle sobre você, porque Ele zela em cumprir a palavra dEle. Por causa disso, e foi assim com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu quero dizer para você que quando nós não negociamos a nossa santidade, quando nós não negociamos o Evangelho, nós vivemos numa atmosfera de milagres. Os milagres acontecem, os milagres vêm, os milagres fluem na nossa vida, porque Deus é um Deus de milagres. Eu sempre digo isso e vou ratificar: eu prefiro morrer a não crer em milagres. Eu prefiro morrer a não crer que uma oração não é respondida. As nossas orações são respondidas. A Bíblia diz assim: olha, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Se você tem buscado ao Senhor, a Bíblia diz assim que todo aquele que busca ao Senhor encontra. Paz, Paula, Deus te abençoe. Aquele que busca o Senhor o encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate na porta, a porta abre, aquele que clama, o Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. A Bíblia diz assim que todo aquele que buscar o Senhor o encontrará, se você buscar de todo o coração. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tomaram uma posição: ó rei, não importa o que aconteça, nós não vamos nos curvar, nós não vamos negociar o Evangelho, nós não vamos nos render, nós não vamos adorar outros deuses. Querido, muitas vezes nós somos muito rápidos em nos corromper, em adorar outro Deus. Muitas vezes nós colocamos a nossa fé no dinheiro, nós colocamos a nossa fé no nosso trabalho, nós colocamos a nossa fé em tantas outras coisas e esquecemos que tudo vem de Deus. Se você está empregado, é Deus que te deu o seu trabalho. Se você tem saúde, é Ele que é o doador da vida. Se você tem a tua casa, é Ele que te deu. Tudo vem do Senhor, tudo provém dEle. Você é um mordomo para administrar aquilo que Deus tem te confiado. Então não se corrompa, não se venda, não negocie o Evangelho, não negocie a sua santidade. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles enfatizaram: se o Senhor Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo e pode nos livrar da tua mão também. Não se esqueça que antes disso pessoas estavam observando esses homens. Sempre tem alguém observando você, sempre tem alguém observando a tua vida. Sempre tem alguém lendo você como se fosse uma Bíblia. Qual tem sido a tua postura? Quando a adversidade bate na tua porta, você se descabela ou você se prostra diante do Senhor, sabendo que Ele é fiel e justo para te livrar? Nunca se esqueça que o mesmo Deus que anda com você pelo vale da sombra e da morte é o mesmo Deus que caminha com você em pastos verdejantes. Não se esqueça disso, que o Senhor tem o controle de tudo. A Bíblia diz assim que nós não temos provação maior do que não podemos suportar. A Bíblia diz assim que nós temos o Espírito Santo que se ajunta conosco nas nossas fraquezas. Não se esqueça que quando você é fraco, aí que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então não negocie o Evangelho. Não negocie a tua santidade. Santidade é um estilo de vida. Você escolhe, a Bíblia diz assim: olha, sede santos, porque eu sou santo.
E a santidade, ela é desenvolvida, você se torna cada vez mais parecido com Deus quando você tem atitude semelhante a Deus, quando você tem que tomar alguma decisão e você pergunta: Senhor, no meu lugar, o que o Senhor faria? O Senhor agiria assim? O Senhor falaria isso? O Senhor trataria assim essa pessoa? O Senhor tomaria essa decisão? Como que o Senhor agiria? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no teu coração. O Espírito Santo vai ministrar no teu coração. O Espírito Santo vai te ensinar a caminhar. E por causa da obediência de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram sim lançados na fornalha. Deixa eu falar uma coisa para você. De repente Deus não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar na fornalha. Deus não vai te livrar do problema, Ele vai te livrar no problema, porque o nome dEle tem que ser glorificado na tua vida. Há coisas que acontecem na nossa vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Entenda isso, o nome do Senhor tem que ser glorificado na nossa vida. De repente você se pergunta: Senhor, eu estou passando por esse problema, por essa enfermidade. Não pergunta por quê, mas para quê? Para quê? É para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque o Senhor é glorificado na tua fraqueza. Porque quando você não tem mais força, é ali que Ele entra. Quando você fala: Senhor, eu cansei, eu não consigo mais, o Senhor olha para você e diz para você: você chegou no ponto que eu queria. Porque enquanto você está agindo com a tua força, eu não consigo fazer nada. Mas quando nós reconhecemos que sem Deus nós não podemos nada, Ele vem e Ele entra na tua causa e Ele muda a tua história. É isso que o Senhor faz. Então corra em reconhecer a sua dependência de Deus, porque quanto mais rápido nós reconhecemos a nossa dependência, mais rápido o milagre vem. Mas enquanto você ficar lutando com as tuas forças, enquanto você ficar teimando, Deus não consegue trabalhar da maneira que Ele quer. Por quê? Porque não é na tua força, é na força dEle. Não é a tua glória, é a glória dEle. Não é no teu poder, é no poder dEle. É nele. Deus não divide a glória dele para ninguém. Deus não divide com ninguém a glória dele. Entenda isso. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram lançados na fornalha. A Bíblia diz no livro de Daniel, no capítulo 3, que eles foram atados e lançados na fornalha. A fornalha estava tão aquecida que os homens que lançaram Daniel na fornalha morreram por causa da temperatura. Morreram. Olha só. Mas de repente, aquele rei que mandou jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, ele olhou e disse assim aos seus servos: espera aí, não foi 3 que nós lançamos na fornalha? Sim, foi 3, mas eu tenho visto 4. E o 4 é semelhante ao Filho do Homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você passa pelo problema e pessoas observando, eles estão vendo que Deus está com você. Você nunca está sozinho, você não está sozinho. Deus está com você. Ele caminha com você no problema, Ele caminha com você na adversidade, Ele caminha com você no tempo da angústia. O 4º homem, chamado Jesus de Nazaré, caminha com você. Ele anda com você. Você não está sozinho nessa peleja, você não está sozinho nessa luta, você não está sozinho. Deus tem visto as tuas lágrimas, o Senhor tem visto a tua história, o Senhor tem visto o teu lamento, o Senhor tem olhado, Ele está com você. E você pode ter certeza que cada posição tua, quando você não se curva, quando você não negocia o evangelho, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da luta, pessoas que observam você diz: Deus está com ele. Eu vejo Deus na vida dele, eu vejo Deus na vida dela, eu vejo Deus se manifestando nele. Deus está com você, assim como o Senhor Jesus entrou naquela fornalha de fogo, o Senhor Jesus está andando com você. Então creia, não negocie o evangelho. Você pode não ver, você não precisa ver, quem vê são as pessoas. Você tem que confiar. Você tem que crer no Senhor, e quem vê Jesus agindo na tua vida são aqueles que te observam. Por quê? Porque a glória de Deus tem que se manifestar. Porque quando as pessoas olharem para você, elas têm que ter o mesmo posicionamento que o rei Nabucodonosor teve. Ele disse assim: olha, tire esses homens da fornalha. E ele fez um outro decreto. Ele lançou um outro decreto. Ele disse assim: olha, a partir de hoje,
Só vai ser adorado o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque não há outro Deus como o Deus desses homens, não há outro Deus. Então quando as pessoas olham para você e vê Jesus andando com você, eles vão dizer: eu quero servir esse Deus dessa mulher, eu quero servir o Deus deste homem, porque não há outro Deus que faça o que ele fez. Deus livrou esse homem da morte, Deus restaurou o casamento dessa pessoa, Deus mudou a história, Deus visitou o passado, aquilo que era para matar essa pessoa fortaleceu. Então eu quero esse Deus na minha vida, entenda isso, entenda isso, aleluia, pela palavra do Senhor. E por causa dessa atitude, por causa dessa confiança, por causa de não negociar o evangelho, uma nação inteira se rendeu ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por causa da tua posição, por causa da tua fé, a tua família vai se render ao Senhor. Por causa da tua posição, mulher, por causa da tua obediência, o teu marido vai se render ao Senhor. Por causa da tua posição, por causa do teu posicionamento, pessoas vão se render ao Senhor. Então negocie o evangelho. Nunca se esqueça que tem pessoas observando você. Ame a Deus de todo o coração. Confie no Senhor. Porque tudo que acontece na tua vida não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele, tem a ver com Deus, tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com Ele. Não é por causa de você, é por causa dele, porque ele se mantém fiel, é por causa do amor dele. O amor dele não foi em vão por você, o sacrifício da cruz não foi em vão por você, não foi em vão. O Senhor te ama, ele derramou o sangue, ele deu o seu único filho Jesus, ele pegou aquilo que havia de melhor no céu e deu por você, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz assim em Efésios capítulo 2, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos. Você consegue entender isso? Que você estava morta nos seus pecados e delitos, e Deus te deu vida. Ele te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ele te capacitou. Então não negocie o evangelho, não negocie a tua santidade. Não negocie. Porque quando nos posicionamos, o milagre acontece. Há livramento de Deus para você, há livramento de Deus na tua casa, há livramento de Deus no teu trabalho, há livramento de Deus na tua história, há livramentos do Senhor para você, há livramentos para você. Então creia no Senhor. Não se esqueça que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é o teu Deus, é o mesmo Deus de Israel, é o Senhor dos senhores, é o Santo Deus. Creia nisso, creia nisso, guarda no teu coração. Eu quero encerrar essa palavra aqui dizendo para você que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Você pode passar por qualquer adversidade, por qualquer luta, por qualquer tempo de aflição, mas passe na certeza de que nenhum mal te sucederá, porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Nunca se esqueça que a tua adversidade, que a tua luta é para fortalecer a fé das outras pessoas. Por quê? Porque quando eles olham para você, eles veem Jesus andando com você. E tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus, é para o louvor e para a glória de Deus. Queridos, muitas coisas nós não entendemos. Eu falo isso por mim, eu vivo situações na minha vida que até hoje eu não consigo compreender. Eu não consigo entender. Mas uma coisa eu sei, Deus está cuidando de tudo. Deus cuida de tudo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável em qualquer situação. A vontade dele é boa, perfeita e agradável em qualquer momento na nossa vida. Então nós cremos nisso, nós cremos na bondade do Senhor, nós cremos na fidelidade do Senhor. Então creia, guarda isso no teu coração. Você pode não entender, mas creia. Você pode não entender, mas o Senhor é bom. Mínia, Deus te abençoe. Bom dia, minha querida. Que o Senhor te abençoe. Amém, queridos? Guarde esta palavra de reflexão.
Se Deus falou com você, coloca aí amém, pastora. Deus falou comigo, é isso mesmo. O Senhor é bom em todo tempo. E eu quero orar com você, eu quero abençoar a tua vida. Eu quero pedir nesse momento para que o Senhor venha ao teu favor. Nunca duvide do amor de Deus por você. Independente do que você passa, independente da tua luta, independente daquilo que você está passando, nunca duvide do amor. E nunca se esqueça que tem pessoas observando tua vida. Mas também nunca se esqueça que o quarto homem, aquele que andou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo e os livrou, é o mesmo que anda com você. Aleluia, eu amo essa palavra. Que isso possa permanecer no teu coração. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe teu dia. Se inscreva no nosso canal Libertos pelo Reino no YouTube, nos ajude a propagar o Evangelho do Reino. Se você não entrou no nosso canal ainda, entra lá, Libertos pelo Reino. Se inscreva no canal, curte as nossas ministrações, vamos propagar o Evangelho do Reino. Que Deus abençoe tua vida, que o amor do Deus Pai, a graça do Senhor, a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, em nome de Jesus.